Bairro entrevistou Alexandre Feijó, secretário municipal de Planejamento de Itaquaquecetuba. Conversamos sobre o plano diretor e outros projetos do município. Acompanhe e não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Interessante essa pergunta, né? Como eu havia dito, a Secretaria de Planejamento, ela é a pasta em que faz a compilação das informações, né, das secretarias, do poder público em si, para que se crie diretrizes, planejamento, né, exatamente, para se moldar a cidade ao longo dos anos, né? Muita gente acreditava que planejamento era apenas um liberador de alvará de construção, quando na verdade planejamento cuida do solo, o que é permitido, o que não é, as zonas da cidade, né? Entender aonde a gente permite um adensamento, aonde fica a parte industrial do município. Então assim, o planejamento é quem mais ou menos é o guardião do uso do solo do município. A ação do planejamento visa exatamente o pensar a cidade, né? Haja vista que é o guardião aí do plano diretor, que são os 10 anos da cidade, o que vamos fazer nesses 10 anos da cidade. E, aliás, já estamos aí vencidos desde 2016, né? Então, já deveria ter sido feita a revisão do plano diretor em 2016. E, claro, você tem que estar constantemente se atualizando, buscando, repensando o que a cidade, para onde a cidade vai, o que nós queremos da cidade, não só poder público, também com participação do povo, da população. Então, assim, planejamento é o zelador da direção em que a cidade vai seguir. O plano diretor, ele é regimentado pelo Estatuto das Cidades, né? Ele que veio a regimentar que todos os municípios com mais de, não me lembro exatamente o número de munícipes, tem que ter plano diretor. E o plano diretor visa o quê? Você ouvir a sociedade, você ouvir os interesses também dos polos industriais, comerciais, a necessidade, mapear as necessidades de equipamentos públicos em geral e entender na compilação de toda essa informação para onde nós vamos querer que a cidade vá. Então, se o pessoal que acompanha aí vai ver que São Paulo está passando agora por uma revisão de plano diretor, né? São Paulo discute um adensamento maior porque já está lotado, a verticalização, então assim, para a gente entender. Aí você pega, por exemplo, uma cidade igual Atibaia, que tem 400 mil metros quadrados, quilômetros quadrados, né? Quase 5 vezes maior que Itaquá, por exemplo. Lá eles já buscam um adensamento, mais loteamentos, mais construções, porque tem solo, tem área suficiente. Então assim, tô dando um exemplo aqui para as pessoas entenderem, né, que você precisa entender o seu município, entender as dificuldades do seu município e as suas necessidades. E em cima disso, preparar um estudo, um plano para os próximos 10 anos. Basicamente é isso. A cidade ela é dividida em zonas, né? E o que acontece? Como eu disse, o plano diretor vencido em 2016, foi feito em 2006, ele está obsoleto. Nós precisamos urgentemente passar por revisão deste plano. Nós temos a nossa parte de ASUP 1, que é a parte industrial maior permissível, né, para indústrias químicas, enfim, são a parte mais pesada, só que a ASUP 1 ela é liberada com o aval do governo do estado, não é o município que determina, é importante esclarecer, que a gente às vezes recebe os industriais aqui que falam, a gente deveria aumentar a ASUP 1. É todo um rito, mas depende muito do estado, não é o município quem determina. E nós temos alguns zoneamentos que precisam urgentemente passar por revisão. Um exemplo do que você está falando. Aqui, a Vila Virgínia, onde fica o Paço Municipal, a maior parte dele ainda, no zoneamento do plano diretor anterior, é zona residencial, dificultando uma verticalização, dificultando a construção de prédios. Então, assim, se a gente não modernizar essa legislação, a cidade continua travada. E cidade com legislação travada e obscura, e entenda-se obscura quando ela não é clara aí para se produzir a verticalização de apartamentos ou indústrias, ou como você bem disse, o que acontece? Você afugenta o investidor.
você afugenta o cara que quer vir investir na cidade, porque a legislação não é clara, a legislação é obscura. Então, quando você tem uma legislação moderna e já bastante clara para o investidor, fica muito mais fácil do investidor vir para o município. Eu não sei se eu fugi um pouco da nossa linha, mas assim, voltando um pouco sobre o zoneamento, nós precisamos sim rever isso, rever os centros comerciais da cidade. Eu, quando era garoto, eu sempre escutava, não, vamos expandir o centro para Vila Virgínia, vamos expandir o centro da cidade para outros locais. Contaram história pra gente, porque nunca fizeram isso via plano diretor. Se você não permite essa verticalização, se você não permite esse adensamento em determinadas regiões, exemplo, Caiubi, Maragogipe, Piratininga, se você não incentiva que certo núcleo daqueles bairros, eu vou permitir uma verticalização, eu vou permitir mais adensamento de construção sem recuo, eu não estou incentivando o centro comercial nesses locais. Então, tudo que falaram quando eu escutava foi, talvez sem instrução. Então, quando você incentiva, como Vila Virgínia tem que ser feito, você tem que permitir maior verticalização, você tem que permitir a exclusão desses recursos, porque os grandes investidores querem adensar, querem construir cada vez mais para comércio, moradia, enfim, E aí, ao se afastar desses centros, aí você permite uma coisa mais com status de moradia. Aproveitando aqui já o bate-papo, é legal também a gente dizer que hoje as grandes cidades, Barcelona, enfim, a nível mundial, os grandes centros hoje eles buscam a descentralização do habitar, de se viver, Antigamente a gente tinha aquela visão de que aonde você tem zonas residenciais e você tem zonas industriais e comerciais, em que o deslocamento era muito grande. Hoje se pensa diferente os municípios. O que se pensa hoje é que a pessoa se desloque o mínimo possível, para que ela consiga buscar o consumo e possivelmente também o emprego. Então, a intenção é que você consiga fazer um mix, como se fosse um loteamento. Eu gosto de dizer o loteamento, Tem gente que vê um loteamento como, para que precisa de área verde, para que precisa de área institucional? O loteamento é um organismo, é você estar perto de uma árvore, de um pulmão e dos equipamentos públicos necessários para a sua saúde, para a sua educação e também meios de se sustentar de trabalho próximo à residência. Então, quando se faz a aprovação de um loteamento, entenda isso como um organismo com equipamentos necessários para se viver com o menor deslocamento possível. Bom, então, nós fizemos agora, saiu a contratação que a ganhadora foi a FIP, A muito conhecida Fundação FIP, em que vai nos dar suporte para a revisão do plano diretor, porque internamente nós não temos corpo técnico suficiente para isso. E é um contrato que vai trazer urbanistas, vai trazer gente com visão macro e ampla de legislações, do que se produz por aí, Nós estávamos inclusive, já começando a discutir sobre IPTU verde, sobre aonde a pessoa quer adensar mais, verticalizar mais, ela tem um IPTU, aonde a pessoa, não, eu vou fazer uma obra sustentável, uma construção sustentável, com reuso de água, energia solar e etc e tal, ela talvez tenha uma bonificação por isso. Então são formas de você bonificar, vamos dizer assim, Então, assim, nós já estamos discutindo coisas modernas para o município. Então, a FIP vai trazer esse enriquecimento de discussão, da revisão do nosso plano. O plano ele é macro, é discutir a cidade, é entender para onde ela vai crescer, aonde já está crescendo o município. Nós estamos um pouco cegos nesse sentido, então precisamos desse levantamento de informações, que é o start do contrato, é essa primeira etapa, são 30 dias iniciais para levantamento de dados, e assim, eu até conto com vocês do Bairro a Bairro para a gente poder fazer a divulgação desse cronograma, porque o princípio do poder público é dar publicidade. Se eu não me engano, nós temos, seguindo até o regimento do Estatuto das Cidades, nós teremos 3 audiências públicas, A inicial, a do meio, que é já para compilação, e a final, que é para apresentação do plano. Nós teremos 5 fóruns regionais, que é para discutir temáticas. Inclusive, nós vamos precisar de mais, por exemplo, da FEMP, da Associação Comercial, para entender
as necessidades e dificuldades daqueles grupos e outros grupos em si. Temos aí o CREA, o CAL, né, que são a parte técnica de engenharia e arquitetura, também para discutir o que se produz, como produzimos, o que entendemos do município. Então, e temos também consultas públicas que serão descentralizadas para a cidade. Gostaríamos muito da participação popular, porque sem a participação popular não conseguimos sentir a necessidade real da população, né? É importante a participação das pessoas, mas nesse primeiro momento nós vamos começar a fazer a compilação de informações e eu acredito que aos passos aí do andamento do contrato, que é de 1 ano, é importante dizer, o contrato tem 1 ano para se cumprir aí a efetivação dessa revisão do plano diretor e acreditamos que em 1 ano aí a gente consiga, inclusive, a aprovação dele. E aí nós vamos acredito que mais uns 10, 15 dias, soltar isso para vocês da comunicação, esse cronograma de etapas. E já convido de antemão mais uma vez aí a população e também o bairro a bairro a cobrir tudo isso para nós. Porque nós, por orientação até do nosso prefeito Eduardo, nós trabalhamos com transparência. Nós queremos que as pessoas saibam, que as pessoas participem e que somem na construção desse plano diretor. Eu costumo dizer, vou ser redundante para quem acompanha, que nós estamos trocando pneu com o carro em andamento, né? Nós temos uma legislação obsoleta, um plano diretor de 2006, a nossa lei de ocupação de solo, que são todas as diretrizes do que pode construir, que zona construir, recuo e etc e tal, de 2007, e o nosso parcelamento de solo também de 2007. E o nosso código de obras, pasmem vocês, de 1970. Eu me lembro de um artigo que tem lá, não me lembro de cabeça qual artigo, em que diz que você tem que afixar a placa no andaime, para você ver quão obsoleta é a nossa legislação. Mas que graças ao trabalho feito pelo prefeito Eduardo, em que fez da cidade um canteiro de obras, eu falo com alegria, como filho da cidade também que acompanho, isso tornou a cidade o centro do boom, tanto imobiliário como também industrial. Eu sempre achei que Itaquá sempre foi um potencial muito forte logístico, haja vista nossas vicinais, nossos acessos, tanto a Ayrton Senna, tanto a Dutra, principalmente Rodoanel, que agora o prefeito conquistou uma alça aí, reduzindo o tempo para você pegar o Rodoanel. E também acreditamos agora que o governo do estado vai retomar, já estava no final do ano passado, estava em fase de indenizações e provavelmente vai retomar agora a duplicação que vai do Itaim até Arujá, do BRT, né? É uma duplicação que vai cruzar toda a cidade e depois posteriormente o BRT inserido no meio, que é a partir do terminal de ônibus. O BRT vai ser uma duplicação que vai sair ali do Itaim, vai passar por toda aquela Alberto Rinotto, em frente ao fórum, tentando ser ilustrativo pessoal. No site da prefeitura, se você for lá em secretarias, planejamento, tem o traçado todinho lá para o pessoal que tiver interesse de olhar. E essa vai ser a duplicação todinha, que vai passar pela cidade, vai conectar lá em Arujá e depois vem o BRT. O BRT que é? Aquele terminal no centro, para quem anda muito em São Paulo sabe. É o terminal que vai ficar centralizado nessas duplicações, em que o ônibus para no corredor central, vai ter corredor exclusivo de ônibus. Isso vai melhorar a mobilidade e transporte de ônibus, né? Então, assim, com a conclusão deste produto, mais as infras que o Eduardo está fazendo, duplicando bastante áreas, asfaltando os principais acessos das partes de transporte, de caminhões, próximo dos polos industriais do município, nós somos, sem dúvida nenhuma, a melhor cidade geograficamente para logística, né? E também para novas empresas que precisam de deslocamento para Ayrton Senna, Dutra e Rodoanel. Então, graças a todo esse investimento que o prefeito Eduardo tem feito, a procura pela cidade é muito grande, né? Mas é como eu disse, a nossa legislação às vezes acaba sendo um pouco entrave para tudo isso. Eu acredito que pós-revisão do plano diretor, a cidade vai entregar uma legislação moderna, segura, para que os investidores venham tranquilamente fazer muito mais pela cidade. A Secretaria de Planejamento fica na Avenida José Barbosa de Araújo 260, em frente à Câmara Municipal, ao lado da própria Prefeitura, né? E assim, aproveitando a oportunidade também, até para enriquecer uma cultura que a cidade tem de dificuldade. É importante reforçar que para se construir no município, você precisa de um projeto autorizando, você precisa de um projeto, de um alvará de construção.
E pós-conclusão dessa obra, você precisa de uma autorização que chama-se habites, que é o direito de habitar, o direito de ocupar. Qual o problema de eu não ter isso? É aquele problema que nós temos antigo da cidade. A pessoa, quando ela vai sentir a necessidade de comercializar aquilo, de vender aquele bem, aquela casa, ela não consegue financiamento. Ela tem dificuldade de venda, porque quem vai conseguir comprar uma casa à vista hoje, né? Então, assim, às vezes, por uma renúncia de uma pequena burocracia ou de valores pequenos perto de uma construção, você acaba criando um problema depois de valorização do imóvel. Então a gente pede para que as pessoas procurem fazer construções regulares, com permissões, legalmente, que facilita para ela. E no caso de um comércio, dificulta a permissão de trabalhar, porque um imóvel sem habites ou sem regularidade, ele não é passível de se ter um alvará de funcionamento, e acarretando aí fechamentos administrativos e multas. Então, precisamos também fomentar essa importância da cultura do certo no município, para que todo mundo tenha um bem valorizado e também seguro de se trabalhar dentro desse imóvel, até por questão de segurança, né? E também agradecer, aproveitar aí o jornal que está dando esse espaço para a gente, agradecer também a Associação dos Arquitetos e Engenheiros, que é um parceiro que nós temos hoje no Poder Público. De forma inédita, nós assinamos um convênio com o CREA, que tem facilitado a gente na revisão das leis. O nosso Conselho de Acompanhamento do Plano Diretor, que reativamos, e hoje ele é participativo, nos ajuda em muitas revisões de leis e etc e tal que a gente precise. É um conselho paritário, sociedade civil e entidade pública, com grandes entidades e nomes participativos como a própria FEMP, a Associação do Sindicato, Associação dos Arquitetos e Engenheiros, como eu disse, próprio Sindicato dos Funcionários Metalúrgicos, enfim. A gente consegue aí dar legalidade para as coisas que o município precisam, né? E, claro, deixar sempre as portas abertas para as dúvidas de aquisição de áreas no município. Vocês do jornal Bairro a Bairro, que também são munícipes antigos, sabem do problema que é a propriedade na nossa cidade. A Secretaria de Habitação vem fazendo um trabalho brilhante na regularização fundiária, que é para que a gente crie um marco temporal de daqui para frente as pessoas tenham um documento, e quando vender isso, averbem e levem isso a cartório para que a gente pare de sofrer com problemas documentais na cidade, né? E que a gente possa, a partir de hoje, gente, quando for fazer aquisição de uma área, de um imóvel, procure levantar a origem dos documentos, né? Eu costumo brincar, você não compra um carro sem levantar o documento, se tem multa, se não tem, se é realmente de quem está te vendendo. Façam o mesmo com a aquisição do imóvel, e a Secretaria de Planejamento está de portas abertas para te ajudar a essas consultas também. E, claro, mais uma vez agradecer o Bairro a Bairro pelo trabalho que vem fazendo. Um jornal que mesmo novo vem crescendo com um trabalho maravilhoso de abraçar e dar espaço para que a gente possa levar para as pessoas essa transparência com os munícipes. Então, mais uma vez agradecer a todos vocês.